Ô, Fefito, vamos lá. Quero falar com você, Fernandinho, a respeito desse caso aí. Ai, mais LGBTs hoje? Não, vamos girar. Mas é o seguinte, é polêmico também. O médium João de Deus foi condenado por tudo que já se soube a respeito dele, das atitudes dele enquanto líder espiritual. Aí, ele foi condenado ontem a 19 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por crimes sexuais. Vamos para os detalhes. Pois é, esse caso já é conhecido como o maior caso de assédio sexual e de crimes sexuais contra mulheres da história do país. Essa é só a primeira sentença com relação aos abusos. O João de Deus já está preso há um ano, mas ele já foi denunciado outras 12 vezes. É o seguinte, o João de Deus foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão em regime fechado por crimes sexuais cometidos contra 4 mulheres durante os atendimentos espirituais que ele fazia lá na casa Dom Loyola, Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia. Detido há um ano, ele ainda tem outras 12 denúncias e nega todos os crimes até hoje. O João Teixeira de Farias, que não é mais de Deus, né? Depois que a gente conheceu essa grande verdade dele, ele tem 78 anos e até então ele estava condenado por posse ilegal de armas de fogo. Essa então é a primeira sentença dele em relação aos abusos sexuais. O advogado de defesa dele disse que vai recorrer da sentença, porque os casos que foram julgados ontem, eles foram denunciados mais de 6 meses após os crimes. Na época em que eles aconteceram, a lei determinava que as denúncias fossem feitas dentro desse prazo, ou seja, com menos de 6 meses. Portanto, ele não nega também que tenham sido verdade. Além disso, ele diz que os elementos não são suficientes ainda para caracterizar os abusos. Ele diz que em alguns casos não houve estupro, como está na denúncia. A decisão é assinada pela juíza Rosângela Rodrigues e para ela ficaram sim comprovados 2 casos de violação mediante fraude e 2 de estupro de vulnerável, portanto, menores de idade ou mulheres que não conseguiam se defender. A condenação é referente à primeira denúncia, portanto. A juíza disse que não obrigatoriamente as sentenças devem seguir a ordem cronológica do registro dos processos. Portanto, tem outras 12, então talvez julguem a última, ou a do meio, ou a primeira. Como as vítimas são em grande parte de outros estados, é necessário ouvi-las por meio de cartas precatórias. Tem que se chamar, convocar elas, tem que ver se elas podem viajar até lá. E com isso, as denúncias nas quais todas as testemunhas já foram ouvidas vão ser julgadas primeiro. A juíza disse o seguinte: a sentença saiu agora não em função de 1 ano de prisão, mas em função da complexidade. Não tinha como ser um prazo menor. Então ainda existe uma força-tarefa lá em Goiás, na verdade, montada para receber mais denúncias contra o João Teixeira, ex-João de Deus. Olha, eu não queria tomar muito partido aqui, não, porque para dizer óbvio, mas vou dizer bem feito. Espero que aconteça nas próximas 12 sentenças a mesma coisa, porque esse caso é escabroso. E, aliás, vai ser visto muito em breve num livro escrito pelo Chico Feliz, que foi a Abadiânia para investigar essa história e que tem dados chocantes. É história se repetindo, né? O quanto já não se aproveitou de pessoas através do professamento da fé, né? Da religiosidade. Hoje em dia você vê muito isso, a utilização, inclusive, de pessoas de fé como ativo político. Não é também de hoje, né? Não é de hoje, por isso que eu digo que a história se repete. Né? Wild Wild Country, tem um monte de coisa aí que prova que esses líderes muito iluminados e igrejas, seja lá como você chame, dependendo da sua fé, eles tomam tudo das pessoas. E a Paulinha bem citou o Wild Wild Country do Osho, e a gente até hoje adepta do Osho, mesmo com as escabrosidades que ele cometeu e os agentes da sua seita. Assim como o João de Deus, que durante 20 décadas atraiu inclusive gente famosa para sua seita. Exatamente, a gente está percebendo aqui como a gente tem uma predisposição a ser complacente e generoso com vítimas preferenciais, ou gays, ou negros, ou mulheres que às vezes são espancadas e a gente às vezes é enganado, a gente fica profundamente triste, que nega a calça. Eu acho a pior tipo de exploração é de um homem que se coloca para dar um alento espiritual àquelas pessoas que têm uma falta às vezes material, de um filho que morre, de uma doença incurável, de uma dor profunda,
profunda, e o cara vai lá para explorar esse vácuo espiritual da pessoa e abusa materialmente dela. O que eu acho impressionante, tem um poema maravilhoso do Drummond que chama-se Ausência. Ele fala exatamente desse vácuo na vida das pessoas, desse vazio quando você perde um filho, perde um braço, quando você está quase à beira da morte. Você pode usar esse vazio exatamente como instrumento de maturidade ou instrumento de ressentimento. O que o João de Deus faz com essas pessoas que têm esse vazio, ele tenta preencher espiritualmente, é retirar exatamente a possibilidade de maturidade que esse vazio pode trazer à percepção da humanidade da própria pessoa. Ele deixa a pessoa no chão, sem sequer explorar, para preencher esse buraco na existência. Sim. Olha, rapidamente, só para vocês entenderem a quantidade de denúncias contra o João de Deus, são 9 por crimes sexuais, sendo 4 delas com condenação por abusos, 1 por crimes sexuais e falsidade ideológica, outra por crimes sexuais, corrupção de testemunha e coação, 1 por posse ilegal de armas de fogo e munição, 1 por apreensão de documentos, arma de fogo e munição, e a defesa dele diz que dos 48 casos denunciados, só 3 não prescreveram. Tá falado, então.